Então essa questão ela pede para a gente fazer alternativa a alternativa e identificar qual é falsa. Tá? Eu vou fazer todas as afirmativas, independente da gente achar falsa mais cedo ou mais tarde, porque aqui eu não estou preocupado em descobrir qual é o gabarito da questão. Aqui eu estou preocupado em explicar como a gente resolve cada uma dessas contas. Tá? Então já na letra A a gente chega no seguinte: 1 sobre uma raiz cúbica multiplicada por uma raiz cúbica. E raiz cúbica com raiz cúbica a gente pode multiplicar, né? Olha só, quando você for multiplicar esse radicando por esse, isso aqui vira um produto notável, tá? Produto notável é conteúdo do nosso módulo 3. Se tu ainda não chegou lá, tá? Tu pode simplesmente pegar e fazer 4 mais raiz de 2. Desculpa, 4 mais 2 raiz de 2 vezes 4 menos 2 raiz de 2. Tá? Você aplica distributivo, você vai cancelar os termos, vai chegar no mesmo lugar. Tá? Isso aqui vai ficar simplesmente o quadrado do primeiro termo, que é 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2 raiz de 2 ao quadrado. E a gente quer verificar se isso é igual a 2 na menos 1. Então, 1 sobre raiz cúbica de 4 ao quadrado é 16, menos, olha só, 2 ao quadrado é 4, e essa raiz corta com aquele quadrado vezes 2. A gente quer ver se isso é 2 na menos 1. Raiz cúbica de 4, ó, 4 vezes 2 é 8, então 16 menos 8 é 8 também. Isso, 1 meio igual a 2 na menos 1. Verdadeira. Tá? Afinal de contas, 1 meio, se você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Tá? Agora vamos fazer ali a letra B. Vou começar trabalhando aqui dentro desse parêntese. 2 na menos 1, 1 meio, porque com expoente negativo eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente, né? Fica 1 sobre 2. 1 sobre 2 na primeira, né? E 2 na menos 1 meio vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 meio. Isso na menos 2. Eu quero saber se isso é igual a 12 raiz 2 menos 8. Ok. Isso aqui, esse expoente 1 meio, vem cá. 2 elevado a 1 meio. Fica a raiz quadrada de 2, porque esse 2 vem para fora e aquele 1 fica lá dentro, certo? Então, com sua permissão, eu já vou trocar esse 2 na 1 meio aqui pela raiz quadrada de 2, porque isso me permite, inclusive, racionalizar essa fração já. Tá legal? Então aqui, ó, vou aumentar esse meu espaço, elevado a menos 2, e vou racionalizar isso aqui, multiplicar pela raiz de 2 sobre a raiz de 2. Então aqui a gente tem 1 meio mais 1 vezes raiz de 2 é a raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, elevado a menos 2, igual a 12 raiz 2 menos 8. Bom, aqui a gente está somando frações com denominadores iguais, então eu posso manter o denominador e somar os numeradores. Eu já vou reescrever isso assim, ó. Por quê? Aquele expoente negativo, o que ele me obriga a fazer? Inverter a base. Então, quando eu inverter, eu vou ter 2 sobre... E se você me permitir, eu já vou inverter aqui também a ordem. Raiz de 2 mais 1 elevado ao quadrado. 12 raiz 2 menos 8. Eu inverti a ordem dele aqui porque isso vai me ajudar na hora de racionalizar. O que eu vou fazer? Racionalização no terceiro caso, raiz de 2 menos 1. Raiz 2 menos 1. Tem que trocar o sinal de um deles, certo? Então, eu ainda não estou elevando ao quadrado, olha. Então, 2. Quando multiplicar aquele raiz 2 menos 1, 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz 2. E 2 vezes menos 1 é menos 2. E no denominador eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tudo isso elevado ao quadrado, igual a 12 raiz 2 menos 8. Bom, 2 menos 1 fica esse negócio sobre 1, e o denominador 1 não vai influenciar na conta, né? Então eu já vou inclusive apagar essa fração aqui, é que eu estou tentando economizar espaço, tá?
Isso aqui, de novo, produto notável. Se você não chegou lá ainda, você pega esse parênteses e multiplica por ele mesmo, tá? Agora, eu vou fazer aqui direto, tá? O quadrado do primeiro termo, 2 raiz 2 ao quadrado. Ou melhor, vou fazer usando a regra do produto notável. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 12 raiz 2 menos 8. Olha só, esse 2 aqui ao quadrado é 4, e esse cara corta com aquilo lá, fica 2. Então esse termo fica 8, que eu vou juntar com esse termo aqui que é 4, 12. Tá? Esse termo aqui fica igual a 8. Aquele lá fica 4, então eu fiz 8 mais 4, 12. Menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, raiz de 2. É igual àquilo que a questão falou? Não é. Então, diferente, essa aqui é a afirmação falsa. Tá? Essa aqui é a afirmação falsa. Agora eu vou dar um espaço aqui para você printar a tela. E aí eu vou apagar o quadro para fazer as outras. Como as potências de 10 elas estão muito próximas aí, talvez uma ideia interessante seja a gente deixar elas iguais. Se eu ando com a vírgula para a direita, eu tenho que subtrair ali naquele expoente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula aqui uma casinha para a direita e tenho que fazer, então, menos 1 no expoente. Isso vai ficar 0,3, porque agora a vírgula está aqui, vezes 10 elevado a menos 31. Tá? Bom, esse aqui que já está igual, eu vou deixar, então, 0,3 vezes 10 na menos 31. Só que esse aqui está na menos 32, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a vírgula uma casinha para a esquerda. Quando eu trago para a esquerda, eu vou ter que somar mais 1 no expoente. Então, isso vai ficar 3,0 vezes 10 na menos 31. E eu quero ver se isso aqui é igual a 1/5. Olha que legal. Aqui eu não tenho o mesmo termo somado com ele mesmo. No numerador eu vou dizer que eu tenho 2 vezes 0,3 vezes 10 na menos 31. Bom, se não fosse exatamente o mesmo termo, o que eu poderia fazer? Eu colocava 10 na menos 31 em evidência. Tá? Poderia usar fator comum, se não fosse 0,3 e 0,3. Mas aqui eu posso usar esse recurso, sobre 3 vezes 10 na menos 31. Olha que satisfação. Esse cara aqui morre com esse cara aqui. Então a gente vai ter 2 vezes 0,3. Bom, a gente pode até fazer o seguinte, ó. 0,3 dividido por 0,3 vai ficar 0,1. E 2 vezes 0,1 é 0,2. Se eu botar 1/5 na forma decimal, é 0,2. Então eles são iguais. Vou escrever aqui já a letra D. Primeiro, quando a gente olha para esse nosso numerador aqui, essa dízima periódica a gente encontra bastante e a gente já viu que ela é igual a 1/3, certo? Vamos olhar para esse inferno aqui. Primeiro, essa raiz cúbica elevada ao cubo já morreu aqui. Fica só isso aqui dentro, tá? Essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 9, você sabe que é 3. Então isso aqui, raiz de 3 vezes 3, isso é raiz de 9. Porque eu multipliquei esse 3 com esse, tá? Sobre 3 elevado a 1/2 igual a 3 na menos 1/2. Ora, raiz de 9 não é 3? Esse 3 multiplicando com aquele 3 dividindo, morre esse cara com esse. Então a gente tem 1 sobre 3 na 1/2 igual a 3 na menos 1/2. E aqui, por propriedade de potência, a gente pode até deixar assim, ó. O que eu faço para me livrar daquele menos? Eu inverto, né? 1 sobre 3 na 1/2. Então, esses dois lados são iguais. Eu até pensei em fazer ela aqui num cantinho qualquer, porque ela não demanda muito espaço, tá? A gente tem que julgar se esse número é racional ou irracional. Vem cá, isso aqui é uma potência elevada a um outro expoente, é uma potência de potência.
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a base e multiplicar os expoentes. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E esse cara morre com esse. Isso aqui é igual a 2, que é sim número racional, então essa afirmação é também verdadeira.